Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, eu vou ler na tradução NVT, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Ele era jovem, ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Até aqui, a igreja, por favor, se assente. Graças a Deus. Vou pedir uma ajuda aos diáconos. Só fiquem de pé quem está escalado. Todos os demais, os que podem, gostaria que ficassem assentados. Você, mãe e pai, com seu filho pequeno, fique à vontade. Se surgir alguma necessidade, você fique à vontade, tá bom? Para se levantar. Mas os demais eu gostaria que se assentassem, por favor. No hall também eu quero só quem está trabalhando, ok? Os diáconos estão me ouvindo? Obrigado. Queridos irmãos, esse texto nos mostra algo muito importante, porque Israel está num momento decisivo como nação. Saul era o rei da nação, mas Saul já estava dando alguns sinais de um coração distanciado do Senhor. A sua conduta já demonstrava uma disposição do coração para viver de uma maneira independente. Deus dava algumas diretrizes a Saul, mas ele já estava administrando conforme o seu próprio desejo, conforme o seu próprio querer. Por exemplo, ao invés de obedecer a Deus e destruir todos os amalequitas, conforme a ordem do Senhor,
Saul decidiu poupar o rei Agag e alguns animais. E quando ele foi indagado pelo profeta, ele apresentou o pretexto de que ele ofereceria tudo isso ao Senhor como sacrifício, como adoração. Outra coisa foi que após a vitória que ele teve com o exército diante dos amalequitas, ele mesmo, por conta própria, decidiu construir um monumento dedicado a ele mesmo. Só faltava dizer, glória seja dadas a mim. E nessa indagação do profeta Samuel, quando ele foi prestar contas, após a pergunta do profeta, ele mentiu, ou pelo menos tentou dar lá as meias verdades. Mas diante de Deus, meia verdade é mentira. Ele mentiu, porque Samuel falou, quando Samuel apareceu, ele todo feliz, sorridente, falou, olha, eu obedeci a Deus, cumpri o que Deus havia ordenado. E Samuel falou, mas que barulho é esse? Que mugido é esse aí? De animais, de bois? Falou, não, é que eu separei alguns para sacrificar. E foi bem nesse contexto, por conta dessa postura, dessa conduta de Saul, que nós temos o texto onde mostra que Deus declara ter se arrependido de ter colocado Saul como rei. E aí Deus decide então ocupar o trono de Israel com outro rei. 1 Samuel 15:11 vai dizer assim: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Ainda no capítulo 15, versículos 22 e 23, o texto vai dizer: Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então nós estamos diante deste cenário onde Deus já havia tomado uma decisão. Ele rejeitou Saul, porque Saul adotou uma postura, uma disposição do coração de governar independente da ordem de Deus, das diretrizes de Deus, das ordenanças do Senhor. E por viver assim, Deus o rejeitou. E agora, ele já havia escolhido outro. Falando de escolha, eu compartilhei de manhã, e vou compartilhar hoje à noite de novo. Eu tenho uma frustração pessoal, já desde a minha adolescência, quando se trata de escolha. Quando tinha aquelas oportunidades do futebol, eu sempre era aquele que nunca era escolhido para os times. Sabe? Quando o pessoal se reunia para bater bola, estava eu lá, no meio da galera. E sempre tinha os melhores, né? Tinha aqueles melhores que eram os líderes do time, né? Não vou falar daquele que era dono da bola, isso aí é outra história. Mas tinham aqueles que eram bons mesmo, né? E eu falei de manhã que diz a lenda que o pastor Anderson é bom de bola, já ouviu uma história, e o presbítero Márcio também é bom de bola. Então imagine, pastor Anderson escolhendo um time e presbítero Márcio escolhendo outro time. E eu estava lá no meio, né? Suponhamos que ele estava lá na minha fase, junto comigo, naquela fase de adolescência. Eu estava lá no meio, todo empolgado, vou jogar. E aí eles começavam a escolher, escolhia um. Depois outro time escolhia outro, escolhia outro. E eu ficando lá, sabe aquela coisa assim, pronto para jogar. E o tempo passava, nada. Aí eu via aquele monte de gente ia ficando vazio, e eu ia sobrando. De repente, sobra um lugar. Quem sabe qual é esse lugar? O gol.
Não tem mais nenhum jogador. Então, você vai para o gol. Eu era esse tipo. Para ser escolhido para o futebol, né, eu era o último. E era o último ainda porque não tinha ninguém que queria ir para o gol. Nesse momento aqui, a gente vê uma escolha que Deus fez. E eu quero falar com você um pouquinho sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite é o seguinte: Deus já escolheu alguém. Diga, por favor, Deus já escolheu alguém. Você olha para o texto e fica claro. Porque Samuel vai dizer assim, no capítulo 15, versículo 28. Então Samuel disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. Estas foram as duras palavras de Samuel diante de Saul, que naquela conversa, querendo argumentar e apresentar justificativas do porquê ele agiu de forma independente às ordens divinas, ele queria que Deus o perdoasse de tal forma que relevasse, que ignorasse isso. Não, Deus disse não. E Samuel foi aquele que deu a Saul essas duras palavras. Deus já escolheu outro, melhor que você, para colocar no teu lugar. Nós vamos para o capítulo 16, e o primeiro versículo que lemos hoje diz: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Saul era muito querido por Samuel. Samuel torcia muito, muito por Saul. Diz o texto que quando Deus falou com Samuel a respeito de ter rejeitado Saul, Samuel passou a noite inteira orando, clamando a Deus por Saul. Mas Deus disse: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então, Deus já escolheu alguém. E nós precisamos entender isso. Que quando se trata de propósito divino, quando se trata de planos que Deus está para estabelecer, quando se trata de propósitos que Deus está agindo, fazendo, Deus está no controle da história e Ele escolhe quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer. Então, eu e você precisamos nos lembrar disso. Deus já escolheu alguém. E essa é uma prerrogativa de Deus. Ele é soberano. Daniel vai falar sobre isso. E ele vai dizer o seguinte, lá em Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21. Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre, pois a Ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Então aqui está o governo soberano de Deus. Quando Deus decide fazer alguma coisa na terra, Ele faz e pronto. Quando Deus decide mover alguma coisa do seu lugar, Ele move. Por isso que a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Ou seja, se na eternidade Deus tomar uma decisão a teu respeito, saiba de uma coisa: essa decisão acontecerá, prevalecerá, quer queira, quer não queira, porque Deus é soberano. Então Deus já escolheu. Saul estava vivendo conforme a sua própria vontade, fazendo, governando, decidindo as coisas, independente da ordem divina. Ele pode viver assim? Claro que pode. Ele só não pode se esquecer de uma coisa: quem está no governo soberano não é Saul, é Deus. E nós precisamos entender
Nós já ouvimos aquela expressão antiga, hoje não se diz muito, mas eu sou o dono do meu próprio nariz, eu faço como quero, faço quando quero, porque a vida é minha. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas lembre-se de uma coisa: Deus continua governando e dominando tudo. Quando Ele toma uma decisão a meu respeito, a teu respeito, é a vontade dEle que prevalece. É a vontade dEle que é soberana, que vai prevalecer diante daquilo que pensamos, que agimos, que achamos. Então diga mais uma vez, por favor: Deus já escolheu alguém. Glória a Deus. Isso mostra o poder deste Deus, a soberania deste Deus. Ninguém pode contra o Senhor. Outra coisa que eu quero que você entenda nessa noite: a escolha de Deus não é pela aparência, mas pelo coração. O texto vai dizer: quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza é este o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, a escolha divina não tem a ver com o padrão humano, não tem a ver com o exterior. E é importante nós nos lembrarmos, e Samuel quase cai nessa, porque quando olhamos para a história de Israel, Saul foi o primeiro rei de Israel. E quando ele foi escolhido por Deus, quando ele foi chamado por Deus para assumir o trono de Israel, ele era, dentre os seus irmãos da sua tribo, o mais alto, o mais forte, o mais belo. A narrativa bíblica diz que quando olhavam para a tribo, ele sobressaía em altura, em porte físico. Então, Saul tinha uma postura de rei, um físico de rei. Saul tinha uma aparência, e aquela aparência tornou-se o quê? O padrão. Samuel, então, quando entra na casa de Jessé, ele tinha um modelo, ele tinha uma referência, ele tinha um padrão. Só que quando ele olha para o filho de Jessé, está lá, o Senhor Deus repreende ele e diz: não, eu não vejo como os homens veem. Os homens veem a aparência, a altura, o porte físico, a beleza, mas eu estou olhando para o coração. Quando Lucas vai falar a esse respeito na sua narrativa, ele deixa lá registrado. No capítulo 13, 22, vai dizer: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Deus continua o mesmo. Ele continua observando os corações. A palavra vai falar a respeito do rei Asa, que num período do seu governo, ele agiu conforme a sua própria vontade. Ele já tinha estabelecido o seu reinado, crescido nas influências, nas alianças com outras nações, e num momento decisivo, ele decide fazer conforme ele queria. E quando ele foi repreendido pelo Senhor por meio de um profeta levantado por ele, o Senhor diz: Asa, você cometeu uma loucura. Agir de forma independente, você cometeu uma loucura, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus escolhe, e a escolha dele continua sendo olhando para o nosso coração.
Outra coisa, a escolha de Deus sempre prevalecerá, ainda que os homens decidam desconsiderar. Repita isso, por favor. A escolha de Deus sempre prevalecerá, ainda que os homens decidam desconsiderar. Olha que coisa interessante, o texto diz: então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeai, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. O pai desconsiderou a possibilidade de que o mais moço, de que Davi, que estava lá no campo cuidando das ovelhas, pudesse ser o rei de Israel. Porque o texto não diz, mas a verdade é que Davi foi deixado no campo, não foi chamado. Davi foi desprezado lá. Os olhos de Jessé estavam apenas sobre os seus 7 filhos. Mas o moço, o ruivo, o de boa aparência, esse jovenzinho, não, impossível, improvável. O rei deve estar aqui, entre os 7. Mas não com aquele que está cuidando das ovelhas. Mas quando Samuel indaga Jessé, ele diz: olha, nós não sentaremos à mesa, não comeremos até que ele chegue. E para surpresa de todos, quando Davi chega, era ele. Porque Deus falou para o profeta Samuel: é este, pode ungí-lo. Este é o rei que eu escolhi. Quando a gente vai para o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, olha que interessante, porque já mais adiante na vida de Davi, ele também é repreendido por um profeta, e as palavras do profeta trazem à memória justamente como ele fora escolhido. O texto vai dizer: agora vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Que coisa interessante. E para Davi, isso era muito claro, porque ele estava lá no campo, estava lá no meio e atrás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai, e de repente chega um aviso, talvez alguém desesperado correndo, dizendo: Davi, vem depressa, seu pai está chamando, o profeta está na casa do seu pai, e eles estão mandando você ir rápido, rápido. Quando Davi chega naquele contexto, pronto, chega no lugar onde Deus estava falando com o profeta: pode ungir, porque esse é o rei que eu escolhi. Então, a escolha de Deus sempre prevalecerá, ainda que os homens decidam desconsiderar. Outra coisa, quando o momento chegar, vai ficar evidente a todos a escolha de Deus. 1 Samuel 16, 12 vai dizer: Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse:
é este. Levante-se e unja-o com óleo. Versículo 13 vai dizer: enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. Quando o momento chegar, vai ficar evidente a escolha que Deus fez. Primeiro, Deus fala com o profeta Samuel. É este. Quando Davi está agora diante de seu pai, recebe a unção, fica evidente, é este que Deus escolheu. Quando Davi está diante dos seus irmãos, o óleo desce sobre a cabeça de Davi, fica claro, é este. Se você continuar a narrativa bíblica, você vai ver que algumas outras coisas começaram a acontecer na vida de Davi. Primeiro, Saul começa a viver de uma forma perturbada por um espírito maligno. Precisavam de um músico habilidoso. Falaram a respeito de Davi. Davi vai para a presença de Saul. E a graça estava sobre Davi, porque toda vez que Davi tocava, o espírito maligno deixava Saul em paz. Estava ali, era algo dizendo, na presença de Saul, este é um ungido. Você vai ver na narrativa bíblica que depois o exército de Israel já estava há 40 dias sendo afrontado por um gigante chamado Golias. Davi passa no campo de batalha porque o pai havia pedido para ele levar marmitex para os irmãos. E quando chega lá, vê tudo aquilo, ele diz: não, onde já se viu? Davi coloca-se à disposição diante do Golias. Ele diz: você vem a mim com escudo, com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Diante de Golias fica claro, este é o escolhido de Deus, este é o ungido do Senhor. Diante do exército filisteu está lá a declaração divina: este é o meu escolhido, este é o meu ungido. Diante do exército de Israel também fica claro, fica evidente, o escolhido de Deus, o ungido de Deus. E depois que Davi vence Golias, a notícia começa a se espalhar, começa a alcançar outras regiões, começa a alcançar outras tribos, começa a alcançar até outras nações, e a história chega até um grupo de mulheres. A história chega para um grupo de mulheres que começa a fazer uma música. E elas começam a fazer uma música. E aquela música começou a ser cantada por muitos, porque elas cantavam dizendo: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Ou seja, quando chegar o momento, vai ficar evidente a escolha que Deus fez. Diante do profeta, diante do pai, diante dos irmãos, diante de Golias, diante dos filisteus, diante de Israel, diante de todos, vai ficar evidente que Deus chamou alguém, que Deus escolheu alguém, que Deus ungiu alguém. Não tem como. Não tem como resistir, não tem como impedir. A escolha de Deus sempre prevalecerá. A escolha de Deus sempre vai prevalecer. E Deus levanta quem Ele quer, Deus escolhe quem Ele quer, Deus unge quem Ele quer. E quando Ele chama e unge, se prepare, porque todos saberão. Todos saberão. Mas eu quero falar a você mais um ponto. E aqui eu já dou o spoiler, que já é o encerramento da mensagem. Deus já escolheu você. Deus já escolheu você. Eu não sei se você veio aqui convidado. Seja muito bem-vindo. Eu não sei se você
chegou aqui triste, abatido, desanimado, desanimada, talvez sem uma direção, talvez precisando de uma resposta. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu quero te dizer uma coisa, você entrou nesse lugar para ouvir uma coisa. Deus escolheu você. Eu não sei se deu tempo para Davi, que saiu do campo, pastor Anderson. Eu não sei se deu tempo para ele trocar de roupa, ou se ele chegou lá cheirando a ovelha. Talvez sim. Talvez sim. Mas chegou, não sei se ele chegou todo suado. Sabe? Mandaram me chamar, pai. Sabe? Quando você chega num lugar atrasado, né? Ou seja, quando você precisa chegar num lugar rápido, e você fala, oi, mandaram me chamar. Fala, ajoelha aí, que você é o rei de Israel. O quê? Talvez você tenha chegado aqui desse jeito. E quando você entrou, que fechou a porta, que você sentou, que o pastor começou a pregar, o Espírito Santo está falando, ei, você é o escolhido de Deus. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você chegou aqui, pronto, Deus escolheu você. E eu vou te provar por alguns textos aqui, muito básicos, simples, bem práticos para você entender biblicamente. Isaías 43:1 diz, mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Aleluia. João 15:16 vai dizer, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 diz, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Efésios 1:4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E um texto que eu amo, toda vez que eu leio, Jeremias 1:5, diz, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Sabe, você está aqui nessa noite, Deus já te vê antes de você nascer. Deus te chamou pelo nome antes que você tivesse nome. Saiba disso. Ou seja, a escolha de Deus, ela é soberana. A escolha de Deus, ela é poderosa. A escolha de Deus nunca dependeu da sua mãe, do seu pai. Nunca dependeu de questões humanas. Quando na eternidade Deus decidiu te escolher, te amar, te perdoar, te redimir, te chamar para o seu propósito. Ei, na eternidade Ele te chamou pelo nome. Você veio a existir porque você sempre foi propósito divino. Você não é um acidente, você não veio por acaso. Não, Deus te escolheu antes de todas as coisas serem criadas. Aleluia! Aleluia! Então eu quero que você saiba disso, porque você chegou no contexto onde a escolha de Deus é revelada. Você chegou na casa onde o profeta está presente, com uma ordem divina, com um jarro de óleo na mão, só esperando a voz dizendo quem era o escolhido. E você chegou aqui, e como profeta de Deus, eu estou dizendo, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você.
Deus escolheu você. Ele trouxe você aqui. Talvez você seja como Davi, que foi esquecido, que foi deixado lá atrás das malhadas. Talvez o teu nome não estava na lista dos convidados, na lista das possibilidades. Não pensaram em você, não lembraram de você, não chamaram você. Mas eu vim aqui para te dizer, Deus lembrou de você, Deus colocou o seu nome na lista, porque o que prevalece sempre é a lista de Deus, não a lista dos homens. Deus não despreza você, você estava fora, mas Ele te colocou dentro. Você foi esquecido pelos homens, mas Ele se lembrou de você. Ele mesmo disse, por meio do profeta, pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer do seu filho? É improvável, mas ele diz, ainda que aconteça, eu jamais me esquecerei de você. Eu tenho você gravado na palma da minha mão. E eu já falei para você, quando o texto diz essa expressão, era muito comum. Os guerreiros, quando eles saíam para as batalhas, eles ficavam meses e até anos lutando as batalhas do seu rei, do seu reino. Então o que eles faziam? Eles juntavam muitas vezes a família, e aquele guerreiro apaixonado, amoroso, sabe? Ele chegava diante da sua amada, e ele pegava com uma espada, e ele gravava o nome da sua amada na palma da sua mão, e ele dizia assim, não importa se eu vou ficar 6 meses, se eu vou ficar 1 ano, se eu vou ficar 3 anos no campo de batalha, eu jamais me esquecerei de você. Eu amo você, você é o amor da minha vida, eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. É assim que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Ele ama você, Ele não te deixará, Ele não te desamparará, Ele tem você gravado nas palmas da mão dEle. Ele te escolheu, Ele te escolheu. E nessa noite, você precisa ter essa convicção. Porque quando Deus me dava essa palavra, o meu coração se enchia de alegria. Mas ao mesmo tempo que o meu coração se enchia de alegria, ele também se enchia de expectativa para saber, de fato, quem que o Senhor escolheu? Porque quando nós olhamos para Davi, nós sabemos muito bem que Davi cumpriu um propósito. Quando você olha para outros personagens da Bíblia, fica claro que Deus escolheu para determinados propósitos, para viver naquela geração. Fica claro, Abraão foi a escolha de Deus, Moisés foi a escolha de Deus, Davi foi a escolha de Deus, Raabe, a prostituta, também foi a escolha de Deus, Débora também foi a escolha de Deus. Fica claro, porque Deus sempre escolhe alguém para determinado tempo, e eu tenho certeza que nesse tempo, Deus continua chamando homens e mulheres. E o meu coração alegre e ao mesmo tempo cheio de expectativa, eu orava e dizia, Deus, quem que o Senhor chamou para esse tempo? Olha os desafios que estamos vivendo nesse tempo. Olha só a geração que vivemos. Uma geração que se volta cada vez mais para os seus desejos, para as suas paixões. Olha quantas famílias estão sendo destruídas. Olha só, Deus, quanta maldade, quanta violência, quanta corrupção. E o Senhor ainda
continua olhando para homens e mulheres procurando encontrar alguém cujo coração seja totalmente seu, alguém que tem um coração tão voltado para o Senhor, que vai fazer toda a sua vontade, todo o seu querer, alguém que decidiu não viver para si mesmo, mas viver para a sua glória, não viver para fazer a sua vontade própria, mas fazer a tua vontade. Eu creio que nesse tempo ainda Deus está contando com gente assim. E eu orava e perguntava: quem é este que o Senhor escolheu? Qual é a escolha de Deus? E sabe, quando eu chego aqui hoje, eu fico mais em paz. Fico muito em paz. Sabe? Porque a alegria do meu coração e a expectativa do meu coração começa a ser clareada. Vou descer. Porque é como se eu ouvisse do mesmo jeito que Samuel ouviu ali na casa de Jessé. Nós não estamos hoje na casa de Jessé. Nós estamos aqui, nesse lugar de culto. Igreja do Brasil para Cristo, aqui do Jardim Helena. E eu vim aqui nessa noite com essa expectativa, porque eu orei, e eu perguntava para Deus: quem é que o Senhor escolheu? Quem? Quem o Senhor escolheu? Porque de manhã, uma multidão aqui. De noite, uma multidão aqui. E o Senhor continua olhando para os corações. O Senhor continua olhando para os corações. O Senhor continua olhando para os corações. Mas quando eu olho para o Evangelho, fica claro, fica evidente que foi uma intervenção divina quando Ele enviou Jesus para nos perdoar, nos redimir, nos salvar. E em Cristo Jesus nós recebermos, por meio da ação do Espírito Santo, um novo coração, uma nova natureza. Por isso que o profeta disse: eu tirarei o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. E este novo coração vai ter prazer nas minhas leis. Em Cristo, eu e você temos um novo coração. E Deus chama, escolhe, olhando para o coração. E aí sabe o que eu ouço o Espírito Santo falando? Quando eu pergunto: quem é este? Quem é o escolhido? O Espírito Santo diz: é este. É esta. É esta. É este. É este. É esta. É esta. É este. É este. É esta. É este. É esta aqui, ó. Eu vejo claramente, eu ouço a voz dele dizendo: é este. Como Samuel entrou lá na casa de Jessé, o Espírito Santo está aqui. E estes homens, essas mulheres, vocês ouvem o Espírito Santo. Do mesmo jeito que eu ouço, vocês ouvem. Então, qual é a resposta do Espírito Santo quando a gente começa a perguntar: quem o Senhor quer usar nessa geração? Quem o Senhor escolheu? Quem? E vocês já entenderam, porque vocês também ouvem o Espírito Santo. Quando Deus fala aos seus ouvidos, o que é que Ele diz? Quem é que Deus vai usar nesse tempo? Quem é que Deus vai usar nessa geração? Quem é que Deus vai usar? Diz aí quem ouve o Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito Santo falando à igreja. Ouça o Espírito Santo falando a você nessa noite. Ele diz: é este que eu vou usar, é esta que
que eu vou usar. Ei, chegou a tua hora, chegou o teu tempo. Chegou o teu tempo. O Espírito Santo nos visita aqui nessa noite para te lembrar que Ele tem um propósito a ser estabelecido e Ele te escolhe para isso. Ele te chama para esse tempo. Ele te chama para esse tempo. Mas eu quero te fazer lembrar de uma coisa. Olhe para mim, não terminei ainda. É o último ponto dessa mensagem. O texto diz assim: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Quando Deus escolhe, diga, quando Deus escolhe, Ele unge. Mais forte, quando Deus escolhe, Ele unge. Preste atenção, unção é capacitação do alto. Quando Deus dá unção, Ele te dá autoridade. Por isso que a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Quando Deus unge, todo jugo é quebrado, todas as amarras são quebradas. Quando Deus unge, a sua unção toma-nos com tanta autoridade que ninguém mais nos para. Porque quando Deus escolhe, Ele unge alguém, a vida desse alguém nunca mais é a mesma. Eu quero te encorajar nessa noite a entender uma coisa: Deus escolheu você, não apenas escolheu, mas Ele ungiu você. Então, pode vir Saul, pode vir Golias, podem vir os filisteus. Você é escolhido de Deus, você é ungido do Senhor. Nada vai parar você. Nada e ninguém. Nada e ninguém vai parar você. Você precisa entender que você chegou no ambiente da unção. Fala para quem está do teu lado: ei, você chegou no ambiente da unção. Quantos estão crendo aqui nessa noite? Então eu quero que você dê uma rajada de glória aí, irmão. Ei, aqui é povo pentecostal. Ele decidiu colocar a mão no nosso ombro e dizer: é este. Coloca a mão no ombro do teu irmão aí de novo, da tua irmã, e vai dizendo: é este. Dá uma apertadinha assim de leve, fala: é este. Aleluia! É este. E eu vou te dar um conselho. Você precisa entender: Deus te escolheu e te ungiu. A presença do Espírito Santo sobre você, em você, a unção, a capacitação dele, é para você viver o propósito, o chamado, a vocação que Ele lhe deu. Aqui é o lugar onde Ele escolheu para que você entenda. A escolha de Deus está sendo revelada. A unção está sendo derramada. E você vive assim, sabendo que você é escolhido e ungido. E você foi escolhido, não foi pela sua aparência, nem porque você é forte ou fraco,
nem porque você é lindo ou desprovido de lindeza. Não é por causa da sua inteligência, não é por causa do seu diploma, não é por causa do seu dinheiro, não é por causa da sua posição social, não. Porque a escolha divina é por meio de Cristo. É quem está em Cristo, que ouve do Pai, é este. Porque da mesma forma que o Pai olhou para Cristo e disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu a eles o direito de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Eu pergunto aqui nessa noite: tem filho de Deus aqui? Porque recebeu a Cristo. Então a voz do alto está dizendo para mim e para você, não por causa do teu nome, não por causa daquilo que você tem como aparência, não, como história humana, não é isso. É por causa de Cristo. O Pai está dizendo para mim e para você: este é o meu filho, este é o meu escolhido, este é o meu amado, esta é minha filha. E você vive sabendo quem você é. E você, olhe para mim, você foi ungido, você foi ungida por Deus para cumprir um propósito. Não fuja do propósito de Deus para a tua vida. Porque preste atenção, eu vou te dar um conselho: não fuja. O teu lugar é cumprindo o propósito e a vocação dele para a tua vida. Porque se você fugir, eu já vou cantar bola para você. Os que já jogaram bilhar sabem o que é isso. Quem já jogou já sabe o que é cantar bola. Mas eu vou falar na gíria dessa geração. Vou dar um spoiler para você. Foge do chamado de Deus, foge. Que qualquer dia desses o meu telefone toca e é você: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu vou perguntar: onde você está, meu filho? Eu estou. O senhor não vai acreditar. Fala, meu filho. Pastor, me ajuda. Fala, meu filho, logo onde você está, que eu vou atrás de você. Fala. Pastor, você não vai acreditar. Eu estou dentro de um grande peixe. Como você foi parar aí? Pastor, eu fugi. Eu fugi do chamado. Eu fugi da unção. Eu fugi da vocação. Eu fugi do propósito de Deus. Ah, meu filho, se eu fosse você agora, eu jejuava uns 3 dias aí dentro. Vai saber se Deus não vai ter misericórdia de você, meu filho. E vou desligar. E aí, meu filho, você vai ter que se virar com Deus, do mesmo jeito que Jonas se virou com ele. E você vai ter que se arrepender lá dentro do grande peixe. Talvez não seja um peixe, mas talvez seja uma grande crise, talvez seja um grande problema. E eu estou aqui como voz profética para dizer: não é um grande peixe que Deus tem para você, não é uma grande crise que Deus tem para você, não é um grande problema que Deus tem para você, não. Deus só tem um chamado, uma vocação, um propósito. Nessa noite Ele está dizendo: não fuja da unção que eu liberei sobre a tua vida. Não fuja. Você não vai fugir daqui. Fala para quem está do teu lado aí: ei, você não vai fugir daqui. Hoje Deus derrama o óleo sobre a sua cabeça, e você vive hoje de forma extraordinária. Levante as suas mãos, por favor, feche os teus olhos e faz a tua oração agora, dizendo: Deus, eu entendi a voz profética nessa noite. Eu entendi a vocação, o chamado. Eu entendi que o Senhor colocou a mão nos meus ombros e o Espírito Santo disse: é este, é esta. E
vai fazendo a oração de entrega. Diz: eu me entrego ao teu chamado, eu me entrego a esta unção, eu me entrego a esta vocação, eu me entrego. Vai dizendo, vai rasgando o teu coração diante dele, vai dizendo: é isso mesmo, Deus. Talvez você foi esquecido, mas Deus nessa noite está dizendo: eu me lembrei de você. Não te chamaram, mas Deus está dizendo: eu estou te chamando. Talvez feriram você, mas Deus está dizendo: eu estou te curando hoje. Talvez te decepcionaram, mas Deus está dizendo: eu estou te chamando para viver algo comigo, que jamais você será decepcionado, decepcionada. Vai fazendo esta oração, vai deixando o óleo descer, vai deixando o Espírito Santo agir, fluindo. É noite onde o óleo está descendo, e nós estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu querer, a tua vontade, os teus desígnios, a tua vontade. Aleluia, aleluia.